sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. Goiás faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, está na briga para voltar para a elite do futebol nacional e na comissão técnica liderada pelo Wagner Mancini tem um dos jogadores mais vitoriosos do futebol brasileiro no século XXI. Multicampeão pelo Atlético Mineiro, o jogador que mais levantou títulos com a camisa do Galo ao lado do goleiro João Leite, também teve passagens por Flamengo, Grêmio, Inter e tantas outras camisas pesadas. O Nossa Resenha de hoje recebe Hever, auxiliar técnico do Goiás Esporte Clube. Hever, uma honra tê-lo aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Nossa Resenha. Boa tarde, Matheus, um privilégio estar podendo falar com você, com o Fernando. Obrigado aí pelo convite, espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal aqui. Boa, ao meu lado, compondo a mesa, Fernando Graziani, jornalista, comentarista do nosso futebol. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, meu caro Matheus? Compondo a mesa virtual, né? Que é sempre interplanetária, né? Pode estar em vários planetas diferentes, mas é isso. Grande abraço, prazer enorme falar com o Hever, que tem uma carreira brilhante como jogador, está fazendo a transição, né? Vai ser técnico, certamente. Isso ele já falava, né? Até antes de encerrar a carreira, e está nessa transição aí já auxiliando o Mancini e na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então vai ser um ótimo papo. E é justamente sobre o presente do Hever que a gente começa perguntando. Fala um pouco dessa tua transição de carreira de zagueiro, multicampeão, para coordenador de transição no Galo e hoje, pela segunda vez, com o Mancini como auxiliar técnico no Goiás. Então, Matheus e Fernando, ainda como atleta, eu tentei buscar os estudos, né, que beneficia para que possa se tornar treinador, já amadurecendo essa ideia no pós-carreira, concluí os cursos necessários, passei, assim que encerrei a carreira, como coordenador técnico, né, de transição da equipe do Atlético Mineiro, e aí surgiu a possibilidade de seguir o Wagner Mancini juntamente com a sua comissão técnica. O Wagner Mancini, o professor Wagner Mancini, foi quem me lançou no cenário do futebol, no Paulista de Jundiaí, e está sendo a pessoa que está também participando dessa minha transição jogador-treinador. Então, fico muito feliz, agradecido também por ser acompanhado por ele nesse momento, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, não só do lado pessoal, mas também do lado profissional. É um cara que eu admiro muito por tudo que já fez, por tudo que representou, ainda como atleta e como treinador também. Então fico assim honrado de poder ter uma pessoa juntamente nessa transição, né, pós-carreira para esse novo setor que eu penso daqui a algum tempo assumir. Então, fico muito feliz também com o convite do Goiás e mais feliz ainda por essa campanha sólida que a gente vem fazendo em busca desse acesso. Os clubes que você citou foram clubes de muita importância ao longo da minha carreira, né, e fico feliz também de poder iniciar essa minha transição aqui nas cores do Goiás. Só um dado curioso, Graziani, antes de passar a bola para você. Claro, lógico. O Hever, nessa transição de carreira, né, para ser técnico também, no futuro não muito distante, e o Mancini lança ele no Paulista de Jundiaí, e era o primeiro trabalho também do Mancini como técnico. Então, ele sabe bem como é esse momento, né, de transição do campo para a área técnica. Pode seguir. Aliás, eu ia até fazer essa pergunta no segundo bloco, mas eu já vou emendar então. Viu, Matheus? Aquela pergunta eu já vou falar, porque já que a gente está falando desse assunto, né? A gente vai misturando, vai e volta, vai para o presente, vai para o passado, para o futuro. Eu estava me questionando aqui, até conversando com o Matheus, a gente estudando, né, Hever, para te entrevistar, revisitando a tua carreira e tal. Aí eu queria saber se você já parou para pensar como é que seria o Hever hoje se não tivesse tido o título
da Copa do Brasil pelo Paulista? Você acha que ia mudar alguma coisa? Ou você acha que aquele título realmente foi fundamental para a sua carreira? Porque nem sempre. Tem muita gente que ganha título e depois a carreira não funciona como a pessoa imagina, e vice-versa. Tem gente que não ganha título e explode. Mas na tua experiência pessoal, você acha que qual é o tamanho da importância do título do Paulista para você hoje? Aquele Hever lá de trás, campeão, tem o que a ver com aquele título hoje? Então, Fernando, na verdade, sendo assim bem sincero contigo, na época da conquista da Copa do Brasil, eu não tinha dimensão o que poderia representar na minha carreira e quem poderia se tornar o Hever, olhando hoje o que aconteceu para trás. É claro que um título ele desperta interesses em vários clubes em saber quais são os atletas, principalmente se tratando de um clube do tamanho do Paulista de Jundiaí e uma conquista tão grande no cenário do futebol brasileiro que é a Copa do Brasil. A gente pode olhar que vários clubes bem maiores do que o Paulista há pouco tempo atrás não tinha essa conquista. Então é um título gigante para um clube que não tinha uma representatividade tão grande no cenário do futebol. Claro que isso fez com que o Hever se firmasse. O Hever, na verdade, ainda um garoto subindo numa transição, na época não era nem sub-20, e sim juniores. O Hever, na verdade, participou dos 4 últimos jogos, sendo ele as semifinais e os 2 jogos da finais. Então, isso fez com que despertasse interesse de outros clubes, onde eu acabei me transferindo para o Grêmio, que foi onde tudo aconteceu, né? Assim, de colocar o nome Hever no cenário do futebol. Não que o Paulista não tenha feito isso, mas o que o Hever acabou construindo no Grêmio foi que deu a sustentabilidade para quem o Hever se tornasse. Claro que se inicia no Paulista. E você colocar uma conquista tão grande em um clube de não muita tradição, isso também demonstra o grau de dificuldade. Porque você ganhar em grandes clubes algumas conquistas é muito bom. Mas agora com clubes inferiores ao cenário do futebol é ainda melhor. E isso mostra o trabalho de todo mundo, não somente dos atletas, mas sim da comissão técnica, onde o Mancini naquele momento estava fazendo seu primeiro trabalho. O Mancini até fala que quando ele recebeu o convite, ele pensava que o presidente, que é muito amigo dele, quando entrou em contato, ele pensava que eles queriam contratar o Mancini como jogador, e era como treinador. Então isso demonstra, né, o quão importante seria o Mancini para o futebol também, a leitura que ele já tinha, a liderança que ele já tinha como treinador. E o primeiro trabalho dele também foi de uma conquista histórica. E se não me falha a memória há semanas, há dias atrás, está fazendo 20 anos dessa conquista. E a gente para e pensa, quando o Paulista seria campeão de uma Copa do Brasil? Quando o Paulista vai ser novamente campeão da Copa do Brasil? Então, é uma conquista que eu costumo dizer que na minha carreira tem um valor mais importante que qualquer outra conquista. Volto a frisar, você ganhar num Flamengo, num Atlético Mineiro, num Grêmio, num Internacional, não que se torna fácil, mas é mais comum do que em clubes como o Paulista de Jundiaí. E é muito curioso esse teu relato, Hever, justamente porque hoje a gente olhando para trás, né, 20 anos no tempo, sabendo como terminou, é uma história impressionante e vitoriosa do Paulista, um título marcante, não só pelo Paulista em si, mas para o interior de São Paulo inteiro, né, onde a gente sempre vê equipes bem interessantes. E você fez cursos, estudou, está hoje aí ao lado do Mancini no Goiás. Claro que você quer virar técnico um dia, ser o líder da comissão. Você já se imagina trabalhando em algum lugar, um clube que você tenha mais afinidade, ou até mesmo que você nunca passou,
mas que lá na frente pode ser interessante porque você tem um relacionamento legal com alguém que trabalha lá, enfim, você já consegue fazer essa projeção? Não, claro que eu tenho a minha projeção, né, o que eu penso para o futuro, né, sei que o futuro a Deus pertence, estou me preparando, sigo com o Mancini e não vejo assim hoje motivo pelo qual tentar seguir uma carreira sozinho. Claro que a gente almeja e pensa grande, mas assim, hoje, na verdade, não penso assim, não tem um clube que eu falo assim, não, eu quero dirigir esse clube. Claro que tem clubes que por onde eu passei eu sinto um carinho muito grande, mas hoje eu estou feliz aqui no Goiás, espero alcançar os objetivos, que isso também potencializa ainda mais, eu preciso ainda demonstrar o meu potencial, então tenho trabalhado firme, tenho estudado para isso, tenho buscado conhecimento e sei que eu estou em uma comissão junto ao Mancini, ao Lucas Itaberaba, ao Cláudio, assim como os profissionais que o Goiás nos disponibiliza também no dia a dia. Então, acredito que o objetivo maior hoje é buscar e sugar tudo que se tem aqui no Goiás, almejando coisas maiores, né, futuramente, para que eu possa também, quem sabe, trilhar o meu futuro, a minha carreira, ser um treinador, assim como o professor Mancini, entre outros, que eu também acho interessante o trabalho. Hoje, totalmente diferente de como atleta, a gente vê em um todo o que um treinador faz, o que um treinador pensa. Então, hoje, uma cabeça totalmente diferente de quando eu era atleta, que talvez, se eu tivesse essa cabeça, esse amadurecimento hoje, talvez eu teria aproveitado muito mais e sugado grandes profissionais que passaram, né, ao longo da minha carreira. Uma das curiosidades ouvindo o Hever é que não dá para saber onde ele nasceu, porque ele tem sotaque de todos os lugares que ele jogou. Se você analisar a frase, ele tem sotaque mineiro, ele tem sotaque gaúcho. Teve uma frase que ele falou que é gaúcho, mas ele é do interior de São Paulo, né, de Ariranha, ali na região de Catanduva, região maravilhosa. Quente para burro, mas maravilhosa. Agora, Hever, me diz uma coisa. Você, claro que você projeta, evidentemente, ser técnico, né, solo, né, comandar uma equipe. Eu já notei que você não tem um tempo para isso, né? Você não tem, olha, daqui a um ano. Isso é uma coisa que você, imagino que vai ser uma sensibilidade que você vai tendo conforme a sua carreira. E aí, juntando com essa pergunta, se você realmente não tem um tempo para falar, olha, agora eu sou um técnico sozinho, tal, estou no mercado, tal. Eu quero entender como é que você está formando, porque eu entendo que você está estudando, você fala super bem, você está fazendo os cursos da CBF, mas eu quero entender como é que vai ser o seu comportamento se você está estudando essa parte de psicologia de gestão. Se você vai ser um técnico mais austero, se você vai ser um técnico mais tranquilo, se você vai ser um técnico que conversa muito com os jogadores, como é que vai, ou se é um técnico mais distante, porque tem para todos, né? Você já trabalhou com vários e você mesmo falou, né, que poderia até ter aproveitado melhor se tivesse a cabeça. Então, como é que está essa parte psicológica de gestão de grupo? Então, eu acho que uma coisa anda linkada à outra, né? A gente precisa ser o equilíbrio, né? A gente, nessa posição hoje como referência na comissão técnica, a gente tem que ser sangue frio e ao mesmo tempo sanguíneo, porque isso precisa ser demonstrado, você precisa entender o atleta, até porque você vai estar liderando 30 cabeças ali e ninguém pensa igual a ninguém. Então você vai ter que gerir bem isso, passar essas informações bem claras para que os atletas compreendam, entendam o que você está falando. Então essa linkagem, eu acredito que é o passo principal do que a comissão ou do que o treinador ele precisa ter. Em relação a tempo, eu acho que fica muito vago o Hever cravar assim, não, eu quero daqui 1 ano, daqui 5 anos formar minha comissão técnica e seguir minha vida sozinho. Pode ser que daqui 3 meses, 5 meses, isso pode acontecer.
eu acho que isso acaba ficando muito vago, eu não tenho isso em mente, em cravar, não, eu penso em tanto tempo fazer isso. Isso vai ser no dia a dia, sensibilidade, em cima de como o heaver vai ser. Acredito que o dia a dia faz com que a gente seja um pouco mais sanguíneo, né? Nos jogos acaba dependendo muito do que está acontecendo. Eu sempre fui muito de conversar como atleta. Acredito que o perfil heaver treinador vai ser muito parecido com o heaver atleta. Então, eu acredito que esse vai ser o meu perfil quando eu for assim técnico, o número um. Claro que isso vai depender de muitas coisas. Eu acho que é recente para cravar, é palpável, mas é muito recente para cravar algo. Eu tenho um compromisso com o professor Wagner Mancini e espero cumprir e aprender a sugar ele ao máximo, porque tem muito conteúdo ali e eu preciso sugar isso e encher o meu cartão de memória para poder estar seguindo aí depois, daqui a algum tempo, a minha trajetória com a minha comissão. Você falando, Hever, eu fiquei curioso para saber se teve alguma coisa que você aprendeu nessa trajetória que está só iniciando ainda, que você olha para trás e diz assim: se eu soubesse disso quando eu era zagueiro, quando eu era capitão, teria feito diferente. Tem um exemplo concreto assim para dar para gente? Tem várias situações. Hoje, hoje a minha rotina pós-jogo, montagem de treinamento, a gente assiste muitos vídeos e quando o jogador a gente eu não tinha muito essa paciência de ficar analisando, corrigir tantos os meus movimentos, até porque é algo que fica muito enraizado no atleta. O atleta ele acredita que ele tem a razão o tempo todo. Então, analisando em cima de vídeos, eu vejo que talvez eu poderia ter crescido, talvez ter ido ainda muito mais longe como atleta. E hoje eu vejo assim a necessidade da informação. E sabendo que o atleta ele não tem muita paciência, ele não tem muito senso de sensibilidade, não quer demorar muito tempo em certas questões, o tipo de abordagem tem que ser um pouco diferente. Então eu tento fazer isso no dia a dia para que fique um pouco mais leve. O jogador ele quer as coisas muito práticas e você tem que ter essa lei do convencimento para ele em coisas rápidas. Uma das coisas que eu vejo que o atleta não tem muita paciência e fica muito disperso é a questão de vídeos. A gente tem o costume de mostrar o nosso pós-jogo e a questão do adversário. Então, assim, esses vídeos têm que ser breves. Não pode ser algo assim de 40, 50 minutos, porque assim, se você pegar em um todo, o atleta vai prestar atenção em 5, 10 minutos no máximo. Passou disso, você já não tem o déficit de atenção. Então, são coisas pontuais que você tem que passar as informações para que eles possam absorver e tentar colocar em prática. E eu vejo uma certa necessidade nos atletas, principalmente nessas demonstrações de vídeos. Exemplo, a gente cobra bastante da nossa linha defensiva para encurtar, que é o famoso ataca marcando, né? Então, através desses vídeos, a gente demonstra a esses defensores o quão importante é realmente eles subirem essa linha para que numa perca de bola eles possam já recuperar rápido. O que faz essa pressão ser rápida, ou perde pressiona, é o quão perto a equipe vai estar compactada. E isso vem fazendo uma diferença muito grande nos nossos jogos. E a partir do momento que você demonstra que isso é eficiente, o atleta vai comprar a ideia. Então o vídeo ajuda a corrigir muito isso. Coisa que ao longo da minha carreira eu não tinha muito conhecimento, não tinha os profissionais que hoje existem. Então o futebol ele está evoluindo e isso vem fazendo toda a diferença para a comissão técnica. Perfeito. Meu caro Hever, falando, já que você introduziu sobre esse seu trabalho ali no Goiás, voltando um pouquinho para a Série B, o Goiás tem a terceira melhor defesa, né, da Série B,
teve a derrota agora para o CRB por 2-0. Tinha tomado só 6 gols, né, em 11 jogos, agora tem 8 gols tomados em 12, ainda é o principal pilar, né, da campanha é o sistema defensivo. Você, como auxiliar do Mancini, você tem essa determinação dele? Você, por ter sido zagueiro, você olha mais nos treinamentos para a parte defensiva ou é uma coisa que não é dividido? Depende muito, é o Mancini mesmo que faz? Queria entender como é que é a prática do teu trabalho como auxiliar dele, se tem a ver, por ter sido zagueiro, a montagem de defesa, pressão, e condicionamento e entrosamento ali da parte defensiva. Acaba que não tem muito para onde fugir, né? Muito tempo nesse setor, então sim, eu fico responsável, mas não é algo definido. A gente tenta equilibrar, mas claro que o setor onde eu atuo mais é o setor defensivo. Passo principalmente o que eu penso que pode ser melhorado para o professor Mancini, e isso é uma discussão que a gente tem diariamente, não somente no setor defensivo, mas não fica especificamente algo definido. Não? O Hever toma conta do setor defensivo, o professor Mancini meio campo e ataque. Não, a gente, principalmente para mim, eu acho que é importante eu dar os meus feedbacks também nos outros setores. Mas claro que por ter o domínio no setor defensivo é algo que eu tenho a predominância, né, por vivenciar isso por muito tempo. E modéstia à parte, eu acho que eu fui pouco efetivo nesse setor, mas para o que eu penso, eu preciso evoluir em outros setores também, assim como meio campo e ataque. Mas a nossa didática é muito, muito interessante, principalmente por ter essa troca. Exemplo, o Hever não fica somente no setor defensivo, não, hoje o setor defensivo fica com o Hever. O Hever, durante a semana, pega o setor de ataque, setor de meio campo e faz trabalhos específicos. E o Mancini, a gente tem essa liberdade de poder estar girando entre nós. O Mancini hoje fica no setor defensivo, o Hever fica no setor de meio campo, o Lucas Itaberaba ou o Cláudio fica com o ataque e a gente vai fazendo esse giro. Mas não tem como fugir que o Hever participa um pouco mais do setor defensivo, sim. Rapaz, o Hever questionou ali a carreira, né? Achou que não contribuiu tanto. Eu vou ler só a lista de títulos, se alguém não conhece o Hever. O Hever foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista, 6 vezes campeão mineiro com o Galo. Lá ele ganhou Libertadores, Sul-Americana, 2 Copas do Brasil, 1 Campeonato Brasileiro e 1 Supercopa. No Inter ele foi bicampeão gaúcho, campeão carioca com o Flamengo. Com a seleção brasileira ele ganhou a Copa das Confederações em 2013, 2 Superclássicos das Américas, fora premiações individuais aí de Campeonato Brasileiro, Bola de Prata, Campeonato Mineiro, enfim. Mas se o zagueiro do Goiás não parar para ouvir o Hever, tem alguma coisa muito errada aí, hein, meu amigo? Que é isso, Matheus, isso é bondade sua, a gente está sempre aprendendo. Eu mesmo já encerrando, né, ter encerrado minha carreira, eu aprendo muito com esses meninos também, que eu costumo dizer que a gente não sabe tudo, né, a gente vive e cada dia a gente vai aprendendo. Então, na maioria das vezes eu aprendo mais com eles do que eu ensino. O futebol é dessa maneira e é importante isso também. É claro que a última palavra é sempre do nosso comandante, né, do nosso professor Wagner Mancini, mas a gente procura escutar também, ver o que o atleta, como o atleta se sente melhor, e a gente tenta, no nosso dia a dia, tentar linkar, encaixar esse quebra-cabeça para que a gente possa sugar o melhor desses atletas para que a gente tenha resultado. E isso, acredito que o Mancini também, com a leitura dele, e que por onde ele passou, ele tentou fazer dessa maneira, e não é à toa esse sucesso dele, né, como treinador. Então, eu acredito que assim como o Hever, mas toda a comissão hoje que engloba o time Wagner Mancini, tem essa sensibilidade, essa sensatez. Claro, volto a frisar, a última decisão, a última palavra é sempre do nosso comandante, o treinador número 1, que é o Wagner Mancini, mas a gente procura absorver
esse quebra-cabeça e levar essas peças para que ele possa colocar cada peça no seu devido lugar para que tenha essa engrenagem, para que o time tenha sucesso. Hever, me diga uma coisa, quando você decidiu por parar de jogar, foi fisicamente você ainda podia continuar, assim, na sua autoavaliação, você ainda podia, você resolveu parar para parar bem, ou você notou que fisicamente já não estava rendendo como você esperaria, né, pela sua autocrítica? E aí eu também queria emendar com uma outra pergunta. Essa vontade de continuar no futebol, ela foi surgindo mais para o fim da carreira ou desde o começo você falou, olha, não? Porque tem jogador que a gente conhece, que a gente fala, que acabou a carreira, ele não quer nem assistir mais futebol, muito menos concentração. Bom, tudo que você é ao contrário, né? Me lembro na sua entrevista de aposentadoria, não, eu adoro, eu quero continuar fazendo tudo isso, né? É o meu jeito, é a minha vida, não sei o quê. Então, você já tinha essa decisão de continuar como técnico faz tempo? E a outra pergunta, se você ainda dava para jogar, mas você que preferiu realmente encerrar naquele momento. Então, Fernando, na verdade, ao longo da minha carreira eu fui amadurecendo a ideia de continuar no futebol, porém eu não tinha ainda em mente qual área, né? E a partir do momento que eu decidi, que eu pude perceber que a área que mais mexia comigo, que era muito mais semelhante ao que eu vivenciei no futebol, que era estar no campo, eu falei, encontrei, é ser treinador. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso e qual área eu queria estar, eu comecei a estudar e buscar esses cursos que a CBF, outros cursos que outras instituições também acabam agregando, né? Então, isso demonstra que, mesmo ainda como atleta, eu comecei a buscar esses cursos e tenho colocado isso para pessoas que pensam ainda estar no futebol, porque a partir do momento que você começa a buscar esses conhecimentos, intensificar esses estudos, a partir do momento que você definiu isso, você vê o que faz sentido na sua carreira. Eu sempre tive, assim, muito claro na minha cabeça o momento de encerrar minha carreira. Claro que com a idade você vai perdendo algumas valências e comigo não foi diferente, mas acredito que eu poderia ainda ter estendido ali mais 1 ano, 2 anos, mas eu não queria passar por algumas situações que eu vejo alguns atletas passando. E tinha muito claro em minha cabeça que eu precisava parar em um clube de expressão no futebol e não ficar quebrando cabeça, ficar mudando para lá e para cá e sofrendo, tentando eu mesmo manchar o que eu construí, porque foi muito suor para construir a minha carreira, e eu não poderia fazer com que as pessoas parassem comigo, né? Eu tinha muito claro que eu precisava parar por vontade própria e não que as pessoas parassem com a minha carreira. Então ficou muito claro, e a partir do momento que eu falei, não, chega, basta. Para ser sincero com você, eu ainda acabei estendendo por 2 anos a minha carreira. Eu já queria parar 2 anos antes do que eu encerrei. Eu encerrei no final de 23, eu queria parar em 21. Para ser assim bem sincero contigo, mas o Atlético acabou me proporcionando algumas questões de renovações onde eu já não pensava mais, onde eu tive algumas conversas com o meu empresário falando, cara, eu não quero assinar mais, eu prefiro parar, eu quero seguir a carreira de outra maneira, talvez o Atlético pode me proporcionar isso para que eu busque esse conhecimento para nessa transição de atleta. Aí o empresário falava assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos assinar o contrato, caso você não queira dar sequência, eu tenho certeza que a partir do momento que você não queira, você vai procurar o Atlético vai entender essa situação, vocês acabam rescindindo o contrato, a gente pode ter uma conversa, você permanece aqui de outra maneira,
aí foi onde acabou me convencendo de tentar estender a minha carreira. Mas eu já pensava em parar 2 anos antes do tempo que eu encerrei minha carreira. Agora, Hever, a gente vai fazer um passeio pela tua carreira e eu queria fazer uma pergunta muito simples para a gente começar. O que representa o Clube Atlético Mineiro na tua vida? Matheus, o Clube Atlético Mineiro representa muita coisa na minha vida, né? O clube por onde eu mais atuei, um clube que eu tive mais tempo de vivência, então tenho amigos de muito tempo, conquistas importantes. O Atlético acabou me dando a oportunidade de retornar ao cenário do futebol brasileiro. Quando eu chego no Atlético, eu sou convocado à seleção brasileira, então o Atlético no futebol para mim representa muita coisa. Eu sou muito grato ao Atlético Mineiro, aos funcionários que ali participaram e contribuíram muito para que o Hever se tornasse o Hever, né, no futebol. Então, para mim é algo único. Então, sou muito grato ao Clube Atlético Mineiro. E aproveitando, meu caro Hever, a sua carreira, ela sempre foi pautada... Eu sempre costumo falar nas plataformas que eu tenho oportunidade de trabalhar, inclusive aqui no nosso futebol, com muito prazer, que o jogador joga onde ele quer. E aí eu uso isso como um mantra, porque os direitos econômicos federativos, enfim, a gente sabe o que tem empresário e tal. Eu queria saber se todas as suas mudanças de clube, né, Grêmio, Flamengo, Atlético, Inter, aí ficou um pedaço na Alemanha, voltou, foi tudo você que quis. Você traçou a tua carreira, hoje você olha para trás, você traçou do jeito, da forma que você pensou naquele momento. Certo ou errado, enfim, mas foi você que escolheu o seu rumo. Aconteceu dessa forma? Sem dúvida, Fernando. O atleta tem direito de escolha. Claro que ele vai procurar sempre o que ele pensa que é correto, onde ele pensa que vai ter sucesso. É claro que às vezes não é dessa maneira que ele pensa, às vezes acontecem coisas que fogem do controle, mas no meu caso, eu sempre foi decisão minha. Teve algo interessante até na minha carreira em relação dos clubes do Sul, onde o Grêmio me proporcionou momentos espetaculares também na minha carreira, onde eu fui muito, muito sólido, muito feliz na minha passagem no Grêmio. Depois de 5 anos, se eu não estiver enganado, eu retorno para o maior rival, que é o Inter, onde eu estava voltando de uma lesão, a lesão mais séria que eu tive na minha carreira, que foi no tornozelo, e decido ir para o maior rival, achando que a torcida, a história que eu tinha feito no Grêmio teria sido esquecida. E para minha surpresa, não tinha sido esquecida. E para piorar a situação, é um clube onde eu menos jogo na minha carreira toda, né, no Brasil, que é o Inter. E isso fez com que gerasse um desconforto muito grande na minha carreira. Fico o mesmo período que eu atuei no Grêmio. No Grêmio eu cheguei na marca de 99 jogos, e no Inter, em 1 ano e meio, eu fiz 30 jogos. Se eu fiz, foi muito. Então, foi o clube que também me acolheu de uma maneira bacana, muito legal, mas eu não tive o sucesso que eu esperava ter. E mesmo com esse insucesso para mim, foi o clube que eu tive títulos no Rio Grande do Sul. No Grêmio eu cheguei numa semifinal de Libertadores, mas não consegui vencer. Cheguei em finais do campeonato estadual, também não consegui vencer. E no internacional eu consegui vencer. Então, assim, será que para o cenário do futebol, onde o que é valorizado são as conquistas, os títulos, será que eu fui tão infeliz, né, assim, desculpa até o termo, né, mas será que eu não tive tanto sucesso assim? Talvez eu não tive como eu esperava, mas para aquele momento eu tive sucesso
necessário para que eu pudesse conquistar. E logo depois eu saio dali, vou para o Flamengo, totalmente desacreditado, onde pessoas que já me conhecia de outros clubes acabam fazendo uma aposta no Hever, e é onde eu retorno para o cenário do futebol com muita força, em um dos maiores clubes, se não for o maior clube do Brasil, em relação à torcida, é realmente uma potência o Flamengo. Então, eu, de desacreditado, eu vou para um clube sendo uma aposta, onde eu retomo totalmente a minha carreira e fico no Flamengo por 2 anos e meio e volto para o futebol, volto a ter a minha confiança, volto a ser feliz no futebol, tanto que no Internacional eu tinha um período grande de contrato e por não estar jogando, por ter uma escolha, uma decisão minha de sair do Atlético e para o Inter, eu penso aí em 1 ano e meio encerrar minha carreira. Então, o futebol acaba sendo algumas escolhas, às vezes você acerta, às vezes você erra, mas você precisa tomar a sua decisão. Claro que a gente toma as decisões pensando sempre no melhor, mas o melhor às vezes não vai acontecer naquele momento. Você falou bastante em confiança, né, em momentos da sua carreira. Eu queria recuperar aquela Libertadores do Galo de 2013, porque a gente, olhando em retrospecto, é uma campanha sofrida, suada, né? O Galo foi muito bem na primeira fase, melhor campanha, mas quando começa a fase do mata-mata, todos os jogos foram bem apertados, fora as oitavas ali contra o São Paulo, mas quartas foi no aperto, com o Tijuana, o Vitor pegando pênalti, Newell's Old Boys também, a final contra o Olímpia, uma verdadeira loucura nos pênaltis. Teve algum momento naquela conquista da Libertadores, seja dentro do campo ali no meio do jogo, ou até antes da bola rolar, que você olhou assim, não vai dar, e você foi surpreendido e deu? Teve isso em algum momento? Matheus, na verdade, o time estava tão sólido, o de 2013, o ambiente, as peças de formação do time deu tão certa que a questão da Libertadores é algo que a gente tinha em mente que a gente conseguiria chegar longe. Claro que você entra na competição visando o título, mas nós não tínhamos assim ciência de que a gente poderia conquistar. E já na fase de grupos, a gente começou a sentir que era possível. Pelos números que nós fizemos, os jogos que nós fizemos, o ambiente que nós tínhamos, né? Tanto é que a gente pega o São Paulo na fase de grupos, já no último jogo praticamente classificado com a primeira colocação geral, né? Onde tem aquela fala do Ronaldo, de que quando tá valendo, gerando uma pressão ainda maior para o jogo de oitavas de finais, e a gente passou pelo São Paulo como se não fosse o São Paulo, podemos dizer assim, né, com todo respeito à camisa do São Paulo. Então, a partir do momento que a equipe está tão sólida dessa maneira que a gente estava, a gente sabia que a gente poderia alcançar. Claro que faltavam muitas coisas ainda, mas o jogo do Tijuana foi o jogo mais tenso para a gente, dentro de casa, onde a gente vem do primeiro jogo fora, perdendo por 2-0, a gente consegue empatar um jogo, e quando o jogo era para ser tranquilo dentro de casa, que a gente tinha tanta força, quando a bola sai, o primeiro lance do jogo, a gente tinha uma jogada ensaiada, de a bola vir para trás, para a gente já colocar, fazer um lançamento, para a gente já pressionar logo a equipe adversária. Na primeira jogada que a gente vai sair, a gente vai fazer o lançamento, a bola bate no atacante e a gente quase toma o gol. Então, esse sentimento para mim de que seria um jogo muito difícil dentro de casa, onde nós éramos muito forte,
passou um cenário ruim na cabeça, onde o grupo ficou meio assustado. Acredito que esse foi o jogo que todos nós ali dentro de campo sabíamos que poderíamos ficar no meio do caminho. E foi, no mínimo, detalhe ali, com o pênalti no final do jogo. A partir do momento que a gente supera esse jogo, a gente dá uma respirada de aliviados, mas fortalecido naquele momento. E aí a gente vai por uma semifinal diante de uma equipe argentina, um jogo totalmente com a zaga titular naquele momento, desfalcando o time, né, sem os dois jogadores principais do setor defensivo, os dois zagueiros, e perde por 2-0. E quando a gente volta para esse jogo dentro de casa, a gente estava muito tranquilo, sabendo que seria capaz de vencer, podendo chegar na final. E quando se passa, mesmo naquele sufoco, pênaltis, a gente vai para a final com uma equipe copeira como a Olímpia e perde o primeiro jogo de 2-0, tendo a decisão dentro de casa, a gente estava muito tranquilo, sabendo sim que era possível. E foi um jogo também onde a gente consegue a conquista nos pênaltis. Mas a partir do momento ali do Tijuana, a gente sabia que era possível sim essa conquista, mas para mim o jogo mais tenso, onde a gente sofreu mais, foi esse em casa diante da equipe do Tijuana, que foi uma equipe que nos trouxe uma dificuldade muito grande dentro dos nossos domínios. Heber, a gente já fez uma boa passada, né? Aliás, nosso programa tem mais ou menos 1 hora de duração e poderia ter 8 horas, mas a gente não vai fazer isso com você, né? Pode ficar tranquilo. Tem um pouquinho de história aí ao longo dos 20 anos. Não, podia ter Hever 1, parte 2, a missão, tipo igual Velozes e Furiosos, lá, sei lá, 10, né, 15. Agora, eu queria falar um pouquinho da seleção. Como é que a situação da Copa de 2014, ela te magoa você não ter ido? No fim das contas você entendeu? Ainda fica alguma coisa? Aí depois do que aconteceu na Copa de 2014, se isso mudou o seu jeito de ver, o que você fala sobre não ter ido para a Copa de 2014? Quando, assim, você era um dos jogadores que estava ali brigando e muita gente esperava que você fosse convocado. Mas sempre tem o risco. Até porque ele é convocado para a Copa das Confederações e é campeão, né? Exatamente. Então eu queria entender como é que hoje isso bate na sua... E é curioso porque você vai ser técnico, você também vai ter que fazer escolhas, né? Enfim, eu queria entender como é que funciona na tua cabeça essa coisa da Copa de 2014. Claro que gera uma frustração, né, de não poder participar de uma Copa do Mundo, até porque, na minha visão, é algo que todo atleta sonha, estar na seleção, poder disputar uma Copa do Mundo, ainda mais no seu país, onde o Brasil também era muito um franco favorito à conquista, mas nesse meio tempo de convocações e escolhas do professor Felipão, eu tenho uma lesão, que é a lesão grave que eu tenho no meu tornozelo, então meses antes da convocação para a Copa do Mundo eu tenho que fazer a cirurgia. A princípio seria uma cirurgia simples, onde levaria 1 mês, em que eu já poderia voltar a atuar, e realmente acontece isso, mas só que eu volto e tenho que refazer a minha lesão, a minha cirurgia devido a essa lesão. E com isso acabou dificultando o meu retorno a tempo da convocação para a Copa do Mundo. Então acredito que essa lesão acabou contribuindo para que eu não chegasse a essa convocação e poder disputar essa Copa do Mundo, que era um sonho. Infelizmente, isso acabou não acontecendo. Logo em seguida, o ano de 2014, que foi a Copa, eu passo praticamente o ano sem atuar, atuando apenas em 10, 11 partidas, de um calendário onde se disputa de 60 a 70 jogos. Então, isso dificultou demais, principalmente para quem pensa em estar relacionado na seleção brasileira.
até porque o nosso país é um país onde todos os dias nasce um craque, todos os dias treinadores têm que ter as suas escolhas, o futebol é muito dinâmico e com isso acabou que eu perdi espaço, que era algo natural. E infelizmente dessa vez aconteceu comigo, isso acontece com muita frequência e dessa vez eu acabei sendo premiado. Claro que por tudo que gerou o jogo da tragédia, podemos dizer assim, na Copa do Mundo aqui no Brasil, isso não quer dizer que eu fui escolhido para ficar fora de um vexame, muito pelo contrário, eu gostaria sim de estar presente, independente do que aconteceu, até porque senti muito, assim como muitos brasileiros, ninguém esperava pelo que aconteceu, todos nós ficamos chateados, tristes, tentando buscar explicação, mas o futebol acaba proporcionando isso. É claro que para mim seria muito importante, mas infelizmente Deus me escolheu em tantas outras situações e eu não tenho essa moral de falar, pô Deus, por que não eu estar na seleção na Copa do Mundo? Então, procurei entender, claro que no momento fiquei chateado, a gente gostaria de estar sempre participando desses momentos bons, mas infelizmente eu não fui premiado para estar nessa Copa do Mundo. Você não disputa o Mundial de Seleções, mas vai para o Mundial de Clubes com o Atlético Mineiro. E a gente está vendo agora a Copa do Mundo de Clubes, né? Um formato reformulado em relação ao que a gente via na época. Qual é o principal desafio, Hever, para uma equipe que vai pegar um time? Vocês enfrentaram Raja, Flamengo pegando Chelsea, Botafogo, PSG, Palmeiras, com Porto, enfim, podendo ter cruzamentos aí com equipes do mais alto nível, mas também com equipes da África, da Ásia, da América do Norte. Como entrar em campo para uma partida como essa, que é completamente diferente de um jogo comum, digamos assim, de Brasileirão de quarta e domingo? Como é a cabeça de vocês nesse momento? Olha, na verdade é uma competição tão importante quanto aos jogos que te proporciona, né, ao longo do tempo para que você chega ao Mundial. Talvez, no nosso caso, em 2013, que nós fomos eliminados pelo Raja, talvez a gente subestimou o nosso adversário, e o futebol tem muito disso. Ontem nós tivemos a prova disso diante da vitória do Botafogo sobre o Paris, onde, com todo respeito, né, e cuidado, o Paris é totalmente superior, mas nem sempre o superior, né, quer dizer que você vai vencer. E naquele momento nós acabamos subestimando o nosso adversário e acabamos ficando no meio do caminho. O futebol europeu, eu vejo um futebol até certo ponto à frente do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro, na maioria das vezes, a gente acaba ficando satisfeito com pouco. E eu vejo o futebol europeu não, eles muito mais focados e dedicados em algumas questões, onde nós, por ser seres humanos e brasileiros, achar que a nossa técnica quer dizer que é superior aos outros, a gente acaba não fazendo, na maioria das vezes, né, o que é pedido, e a gente tem uma situação, um nível de concentração, volto a dizer, muito, muito baixo, fazendo com que a gente se contenta com pouco, onde a gente poderia conquistar muito mais. Nós costumamos dizer que no dia a dia, né, que nós deveríamos ter o nível de concentração das equipes de vôlei, que joga aí de 2 em 2 dias no máximo, e consegue manter um nível de concentração, independente dos jogos, muito alto. E isso acaba fazendo muita diferença. Eu acho que os times europeus têm essa vantagem. Claro que tecnicamente o futebol brasileiro pode ser superior, mas só
técnica hoje, infelizmente, vai vencer jogos e não campeonatos. O que você mudaria, né? Você falou da questão da concentração ali na partida contra o Raja. Nesse caso específico desse jogo, o que você mudaria na preparação para que o Galo tivesse um outro desempenho naquele momento? Olha, falando em concentração, eu acredito que talvez o respeito pelo adversário naquele momento poderia ter mudado a situação do jogo, porque talvez nós, naquele momento, não entramos como deveríamos ter entrado e como nós entrávamos em outras partidas que fizeram com que nós chegássemos até o Mundial. E o nosso adversário vendo uma possibilidade nessa fragilidade do futebol brasileiro. Então eles entraram no jogo sabendo explorar o que o adversário tinha negativamente, e nós não soubemos isso. Quando a gente tentou encarar o jogo como era, já era tarde. Então, a partir do momento que você acaba subestimando, que você dá uma margem para que o adversário possa te trazer problemas, eles vão trazer, eles vão usar isso. Sabendo da inferioridade que ele tem sobre o adversário, eles vão tentar se apegar nisso e fazer disso a sua força para poder vencer as partidas. É muito simples, a gente tem um exemplo recente. Você pode acompanhar os jogos do Botafogo no futebol brasileiro. Botafogo, atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele chegou ontem diante do jogo, diante da equipe do Paris, com uma postura totalmente diferente, a qual você não é acostumado a ver o Botafogo jogar no futebol brasileiro. Ele tinha uma chance de poder vencer o jogo. E nessa única oportunidade que eles tiveram de vencer o jogo, eles aproveitaram e tiveram 100% de aproveitamento, vamos dizer assim, e depois conseguiu se fechar, se defender. Se nós analisarmos os campeonatos mundiais dos últimos anos, os clubes brasileiros que vão disputar com os times europeus, você não vê vencendo com uma certa soberania, com uma certa vantagem. São jogos de equipes que vão até o Mundial, vence ali nas semifinais de times desconhecidos por 1-0, 2-1. Aí quando você pega o europeu na final, para você vencer o campeonato mundial, você não vê também um placar elástico, a não ser que seja para os europeus. Por quê? O brasileiro ele tenta fazer o que ele não é acostumado a fazer ao longo do ano. Aí vai lá, vence por 1-0 e toma aquela pressão e sai com essa vitória. Mas quanto tempo faz que nós não somos campeões mundiais diante dos europeus? Então alguma coisa, alguma questão precisa ser diferente, porque o futebol brasileiro é sim respeitado, todos têm o futebol brasileiro como referência. A prova disso, você vê o treinador hoje da seleção brasileira elogiando o futebol brasileiro, mas só que nós, às vezes, a gente deixa isso adormecido num cantinho em casa e se agarra à parte técnica, ao talento do jogador brasileiro, mas só que quando chega lá a gente não coloca isso em prática, a gente se amedronta e tenta fugir das nossas características, das nossas origens, e acaba ficando no meio do caminho. Pois é, eu vou fazer mais uma pergunta para o Heber, a gente está terminando, né, imagino. Quantos gols você computa na tua carreira, meu caro Heber? Mais de 60? Foram mais de 60, não? Eu não sei se são 61 ou 62 gols. Eu acho que é nessa margem aí. Não tenho o número correto. Mas a pergunta é justamente sobre essa coisa do zagueiro fazer muito gol. Porque seja 60, 61 ou 62 é gol demais, né? Para um zagueiro. E aí eu quero entender, só para encerrar aqui a minha participação, depois passar para o Matheus, como é que hoje você enxerga se fazer gol para o zagueiro também é uma responsabilidade, ou se é ainda algo a mais, é um diferencial. Ou, por exemplo, nos seus treinamentos você vai insistir, vai ensinar para que o zagueiro possa
colaborar com gols, porque realmente tem alguns anos da tua carreira que você fez muito gol, né? No Atlético nem se fala, no Flamengo também, que você falou, em 2 anos você fez muito gol no Flamengo, né? Então eu queria que você falasse sobre essa situação. Na verdade, eu acho que é algo mais, né? O zagueiro, primeiramente, ele precisa saber se defender, não sofrer gols. Mas quando ele tem a oportunidade de área adversária, ele tem que decidir que ele pode e que ele é capaz de fazer esses gols. Porque o futebol, para o zagueiro, não é só defender, o futebol é gol, então ele precisa também aprimorar para que quando ele tem essa oportunidade ele possa concluir bem e fazer gols. A gente vê o futebol brasileiro hoje muito equilibrado e nós acompanhamos que a bola parada é uma arma hoje em dia no futebol brasileiro, onde saem muitos gols, onde equipes acabam sendo vulneráveis na bola aérea. Então a gente tenta conciliar nos treinamentos essa parte da bola parada, usar esses nossos defensores de boas estaturas, com bons cabeceios, para que chega nos jogos eles possam colocar isso em prática, porque hoje a bola parada ela tem que ser muito bem elaborada, você tem que ter um bom batedor. Então ao longo da minha carreira eu consegui fazer isso com uma certa excelência. Então essa experiência, senso de posicionamento, para que esses jogadores possam entender também quais são esses cobradores de faltas, escanteios, onde que essa bola desse batedor vai chegar, para que ele possa, o defensor possa ter um bom senso de posicionamento e concluir bem, para que chega ao que o futebol pede, que é gol. Então o zagueiro ele precisa aprimorar isso e usar isso a seu favor, e não pensar só em se defender. Volto a dizer, o zagueiro que faz gol, ele é visto com os outros olhos, e a gente precisa enraizar isso nesses defensores para que eles possam, volto a dizer, acreditar, e quando pisar na área do adversário possa estar pegando esse gosto de fazer gol. Hever, para a gente encerrar aqui, você encaminha o final da sua carreira e ainda levanta 2 grandes troféus com o Galo. Mais uma Copa do Brasil e a tão sonhada Série A do Campeonato Brasileiro, 50 anos depois da conquista de 71. Fala um pouco pra gente desse peso que o Atlético carregava, né? Tinha Libertadores, uma baita década de 2010, mas o brasileiro era uma busca especial do torcedor. Como foi tirar esse peso, sendo já o ídolo da Libertadores? Sem dúvida, quando você está em grandes clubes, você tem essa responsabilidade. Claro que algumas demandas não são do atual elenco, até porque passaram-se ali 50 anos. O Hever não esteve no Atlético por 50 anos como jogador. Outros jogadores não esteve ali, mas acaba carregando de certa forma um peso, que aquele peso não é desse atleta. E isso acaba, na maioria das vezes, te trazendo uma responsabilidade muito grande. E eu, assim, no meu caso, eu sou muito feliz, porque as conquistas mais importantes que os clubes brasileiros procuram no futebol, eu pude sentir, assim, o sabor de conquistar. E o Atlético me proporcionou isso. Hoje, pós-carreira, eu sou um cara privilegiado, posso dizer assim, né, porque eu tive praticamente todas as conquistas que o futebol pode te dar, exceto o Mundial de Clubes, né, e que eu tive a oportunidade de disputar, mas infelizmente não consegui. E posso dizer que a Sul-Americana, porém, ela acaba se completando com a Libertadores. Então, todos esses títulos de expressão que o futebol hoje, o futebol brasileiro, proporciona, eu sou um mero grato a Deus por ter conquistado. Sou muito feliz por isso e espero ter esse sucesso, quem sabe
50% desse sucesso em levantar esses troféus ao longo da minha carreira como treinador também. E por causa desse currículo e da projeção de uma carreira vitoriosa também como técnico, como auxiliar que está sendo agora, que a gente recebeu o Hever aqui no nossa resenha. Queria te agradecer pela disponibilidade, pela paciência, por trocar essa ideia aqui com a gente, falar do teu presente e do teu passado e também do futuro com a camisa do Goiás. Sucesso na caminhada, Hever. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fernando. Fico feliz aí de poder participar com vocês. Esse bate-papo bem interessante, bem legal. Me coloco à disposição quando vocês precisarem. Estou aqui de braços abertos esperando para receber vocês aí. Então contem comigo aí quando precisarem, tá? E a gente vai trocando aí esse trocadilho que é de muita importância também para mim. Valeu demais, Fernando Graziani. Papo excelente aqui com o Hever. Obrigado, meu caro Matheus, um abraço pro Hever, foi muito bacana, principalmente pela sinceridade, né? O quão é genuíno o que o Hever falou e a gente nota isso, né? Isso só pode ser feito por alguém que tem uma carreira absolutamente sensacional, né? E que tem orgulho do que carregou aí durante toda a carreira para poder contar, né? E dividir isso com a gente. Muito obrigado, foi mais de 1 hora, né? De papo, paciência impressionante do nosso convidado. E a gente agradece muito. Um abraço, até o próximo Nossa Resenha. E a gente também agradece a você que assistiu Nossa Resenha, que deu essa audiência maravilhosa pra gente. Fique ligado aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Grande abraço.